Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. São João 19:34. Glória a Deus. Está escrito assim: mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Amém? Glória a Deus. Meu objetivo nesta noite é falar sobre dois elementos muito importantes: o sangue e a água. Quem tem sangue aí? Todo mundo tem sangue. Quem tem água no organismo? Nós somos feitos de 70%, 60% a 70% de líquido. Se fizer um furinho em você, passou 5 minutos, já era. Nós somos assim. Se você pegar a nossa terra, quantos por cento é água? 70%. E se nós formos aqui para a palavra de Deus, nós vemos aqui uma profecia, uma palavra que Deus deu, dizendo que Jesus tinha um propósito, e ele veio por uma obediência, e ele fez também um sacrifício. Então nós temos aqui um elemento chamado propósito, obediência e sacrifício. Jesus foi chamado num conselho no céu, e estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De repente, olha, quem que vai lá salvar o homem? O homem está perdido, está decaído. E de repente Jesus se prontificou e disse: eu vou. E Jesus fez então essa prontidão. Primeiramente qual que é o propósito? Salvar o homem do inferno, resgatar o homem que já era de Deus para reconciliá-lo novamente com Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito maior de Jesus aqui nessa terra. A prosperidade é boa? É. A sua saúde é excelente? Também é. Mas o maior objetivo de Deus, de Jesus nas nossas vidas, é salvar a sua alma e colocar você novamente nas mansões celestiais, onde é o seu lugar. O propósito de Deus para com o homem é resgatá-lo. E Jesus, então, ele veio com esse propósito. E esse propósito, ele também foi obediente. E também ele foi um sacrifício vivo. E tem uma profecia que fala, dizendo que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E quando Jesus estava na cruz, crucificado, passou-se o tempo e era sexta-feira, no sábado não podia ficar ninguém na cruz. E de repente as autoridades assim: olha, vamos fazer o seguinte. E era praxe de quando aquelas pessoas que eram crucificadas na cruz, se não tivesse morto, quebrava-lhe as pernas, porque daí o sangue se esvaía e de repente morria mais rapidamente. E veio então aquele soldado, chegou perto do primeiro, viu que ele estava vivo, quem sabe até reclamando, quebrou-lhe as pernas. Foi do outro lado da mesma forma, mas chegando em Jesus, viu que ele já estava morto, aí ele não podia fazer mais nada. Mas o centurião, para certificar que Jesus teria morrido mesmo, diz assim: olha, pegue uma lança e lanceie-o de baixo para cima, para que ele morra mais fácil, ou certifique, concretize a sua morte. E assim foi feito. E quando então colocou aquela lança, imediatamente, como diz a palavra, saiu o quê? Sangue e água.
E o sangue, ele tem uma propriedade, ele tem um poder, ele tem uma eficácia tão grande, que não tem outra maneira de nós estarmos vivos se o sangue não permear o nosso organismo. O sangue não tem outra função também, como a igreja é o corpo de Cristo, o sangue de Jesus tem que permear a igreja de Cristo também. E esta situação, o poder do sangue no Velho Testamento, era também de proteção. Quem não lembra do Egito, onde foi colocado sangue nos umbrais das portas, e passou o anjo da morte, passou de largo, porque ali estava a marca, estava ali a marca de alguém que era separado, e o mal não podia tocar naquela família, tocar naquelas pessoas, naquela casa, naquele lar. E não obstante, também no Novo Testamento, nós vemos que o sangue também está aspergido, está, quem sabe, até mesmo colocado diretamente no nosso coração. E o diabo olha para nós, não pode fazer nada, porque nós somos propriedade de Deus. E é isso que nós vemos Deus agindo até o dia de hoje, pela eficácia do seu sangue. O sangue de Jesus. E quando nós olhamos para o sangue, olhamos também para a cruz. E na cruz ejeta a nossa salvação. A cruz, o sangue e a cruz e a salvação estão totalmente ligados. É impossível você separar o sangue, a cruz e a salvação. Só que essas três coisas, sem o principal elemento, que é a pessoa bendita de Jesus, que veio, morreu por nós, nada seria possível. Mas ele veio então, e esse sangue, ele foi ali então vertido por nós. E eu queria aqui fazer uma analogia do nosso organismo mesmo. Como fala lá, desde os tempos primórdios, né? Cabeça, tronco e membro, lembra disso? Da escola? Cadê a Cris aí? A Cris é professora, daqui a pouco. E aí os membros, se você observar, quantos membros tem o seu corpo? Eu não sei, mas tem bastante. Você tem um dedo, você tem uma mão, você tem um braço. E se esse corpo, como eu falei no início, não foi irrigado pelo sangue, aonde ele leva o oxigênio e tira tudo aquilo que não presta, as toxinas para fora, nós vamos perecer. Mas, e a função no nosso organismo, então, qual que é? O sangue é permear todo o nosso corpo. É irrigar todos os nossos membros. É levar saúde para todos os membros. Se você pegar um elástico e apertar o seu dedo aqui, ele vai ficar roxinho, não vai? Quem já passou por isso aí? Quem já fez essa brincadeira boba aí? Todo mundo já fez. E é isso que acontece. E aí, de repente, o seu dedo, a pontinha do dedo fica roxa. E se você não tomar cuidado, ela vai necrosar. E quando eu falo necrosar, é ficar o quê? Sem vida, morto. Então esse sangue, ele tem que ser bombeado de tal maneira que ele passa por todo o organismo, vai todos os membros, vai trazendo vida, vai irrigando, e é por isso que você está vivo hoje aqui. E agora, se nós fizermos um paralelo com a igreja de Jesus, também é a mesma coisa. Quantos departamentos tem nessa igreja? Quantas igrejas tem nessa cidade? Quantas igrejas tem nesse estado, nesse país? É o corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo aqui. Mas também nós podemos observar que esse aqui, falando de nós aqui agora, quantos departamentos existem? É como se fosse um membro. E esse membro tem que estar, esse sangue tem que estar permeando nesse lugar. E o que faz o sangue? Ele limpa. Ele passa, limpa, tira o que não presta, joga fora, e nós vamos sendo renovados dia a dia. E assim a sua vida, sendo renovado dia após dia. Esse sangue sendo bombeado,
passando por todos os seus membros, você fica vivo, você fica forte. É assim que a coisa acontece. E tudo isso, agora olha para a igreja. Você faz parte da igreja de Jesus? Você é membro da igreja de Jesus? Que membro você é? E todos os membros, eles trabalham. Eles não ficam ociosos. Já viu algum membro do teu corpo ocioso? Não tem. Se ficar ocioso, vai morrer. Então esse membro, ele está sempre em atividade, sempre fazendo alguma coisa. Todo o seu organismo, o cérebro, a mão, as pernas, os pés. O mais importante é que cada membro nosso tem importância tremenda. Uma pessoa que não tem uma mão, você já viu a dificuldade que ela tem? Que não tem um dedo. A dificuldade de uma pessoa que não tem uma visão. Tudo isso aí demonstra que Deus tem um cuidado tão grande conosco, que Ele, através do propósito de Jesus, Ele veio e fez essa obra poderosa em nossas vidas. Fazendo desta maneira, nós ficamos ficar vivos, ficamos úteis, sendo importante um para o outro. Parece que não, mas se você observar dentro da sua casa, você faz tudo sozinho? Não. Sempre alguém vai precisar da sua ajuda. Sempre alguém vai precisar da sua... Você não vai fazer do A a Z sozinho, você não vai conseguir fazer. Você quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha para a sua blusa aí, por exemplo. Para a tua roupa aí, pode ser qualquer uma camisa. Passou na mão de quantas pessoas para chegar na sua mão? Quantas pessoas trabalharam? Aí tem o algodão, aí tem a tintura, aí tem o aviamento, que é a linha. O que mais que tem aí? Você vai achar várias coisas. E aí você está com uma bela camisa de marca, está aí. Aí depois vem só alguém depois e põe só o jacaré lá, põe lá qualquer coisa lá. Mas é uma marca. De repente você vai longe e o jacaré é feito do seu lado. Só alguém vai depois e põe um jacarezinho lá e pronto. E você acha, estou usando lá. Não, de repente. Mas o mais importante é dizer que, para que você use essa roupa, quantas pessoas trabalharam, laboraram para que isso pudesse acontecer? Um sapato que você usa, tem o couro, você tem a cola, tem várias coisas que você vai fazer, porque você não consegue fazer sozinho. Isto é igreja, isto é o seu corpo. E essa igreja e o seu corpo, desta maneira, ele só pode estar ávido, vivo, operante, se você for útil para alguém. Então, nós devemos ser sempre úteis, sempre disposto a servir alguém. Muitas vezes, nem que você não queira, nem que seja por dinheiro, trabalhando para ganhar o teu salário, mas você vai fazer aquele trabalho. Muitas vezes você nem gosta do que faz muitas vezes, mas você vai lá trabalhar porque você precisa do dinheiro, não é isso? E o teu patrão tem que se virar nos 30 para poder pagar o teu salário. E lá aonde você vai na escola, não importa onde você vai, tem pessoas de mais diversas classes sociais ou temperamentos diferentes, e você tem que conviver com aquelas pessoas. E é fácil? Muitas vezes não é. Mas nós somos um corpo. E esse poder do sangue de Jesus, que nós estamos falando aqui agora, basicamente dizendo, é porque Jesus veio com um propósito. Ele veio com o propósito de salvar o homem, depois foi obediente e foi sacrificado.
Depois dessa situação toda, aí nós possamos usufruir de tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos para viver nessa terra. O que eu preciso hoje? Se você falar, eu preciso de uma cura, Jesus é o Jeová Rafá. Eu preciso de paz, Jesus é o Jeová Shalom. Eu estou precisando de dinheiro, então tem o Jeová Jiré. E tantas outras coisas, Jesus sempre vai estar do seu lado. Deus sempre vai estar do seu lado através de uma situação, de uma circunstância, para que você possa saber que você é dependente dele e que você não vive e não pode viver sozinho. Você depende de alguém para viver. Por que as pessoas tanto querem casar? Porque não quer ficar sozinha. Não é isso? Aí você tem um filho, o filho depende de você, não depende? Até quantos anos? Você pega um bebê, depende 100% de você, não consegue fazer nada. E essa conotação aqui do corpo de Cristo é exatamente o que Deus estabelece conosco. Mas tudo isso, nada seria possível se o propósito de Deus através de Jesus não fosse realizado. E o sangue de Jesus Cristo, quando saiu ali sangue e água, primeiramente o sangue, ele tem um poder tão grande que o diabo também tem que bater em retirada, porque o sangue de Jesus tem poder. O diabo sabe que pelo sangue de Jesus ele foi vencido. O diabo sabe que pelo sangue de Jesus você é mais do que vencedor. Você sabia disso? Jesus fez uma conquista tão grande na cruz do Calvário, que está à sua mercê você usufruir ou não. Depende só de você. Tem até um canto que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz, é o quê? É um direito nosso. Tudo, não é alguma coisa, é tudo. Tudo é tudo, não é? Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito seu. Mas e por que eu estou sofrendo? É porque você não está usufruindo, você não está participando do corpo, você não está sendo, quem sabe você está com um membro que está afastado, e você precisa se achegar, e você precisa ser junto ali e receber vida. E essa vida é a vida que Deus dá para nós, uma vida em abundância, vida eterna. Então a principal coisa que o sangue faz para nós é nos garantir a vitória da vida eterna. E depois as demais coisas são apenas circunstância. São apenas circunstância. O sangue no Velho Testamento, ele servia para expiar. Expiar significa cobrir. Então, quando tudo que se fazia no Velho Testamento era através de sangue. Então as pessoas aspergiam, matavam lá um animal, e aquele sangue era então expiado. Então aquele sangue cobria aquele erro, cobria. Aí você depois remete ao Novo Testamento agora, e fala que a Bíblia fala lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão quer dizer pagar o preço, comprar de novo. Então agora você não apenas foi coberto do sangue, o seu erro, as suas falhas, mas Jesus veio agora e comprou, remiu você, e você é dele duas vezes. Uma porque você nasceu, o que ele te fez, e outra porque ele te comprou pelo sangue dele. Então você pertence a Jesus duas vezes. E essa posição que Deus tem para nós, esse sangue que cobria lá no passado, ele era expiado, e agora nós somos remidos, somos comprados, somos adquiridos, não com dinheiro, não com prata, não com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. E tudo isso aí acontece para que nós saibamos que o nosso lugar com Deus é um lugar de vitória, é um lugar de conquista, é um lugar de realização, é um lugar de plenitude, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Outra coisa que acontecia também
Na época, tudo se purificava com sangue. E você vê lá, falei para vocês no início, que nos umbrais das portas, as pessoas então faziam aquele ato. Aí você vai lá para o Novo Testamento. E através do ato de Jesus no Calvário, rasgou-se o véu de alto a baixo. O véu do templo, vamos voltar um pouquinho e falar do tabernáculo. O tabernáculo era um lugar onde se manifestava a presença de Deus. Tinha o pátio, tinha o átrio, e tinha o santo e o santíssimo. O santíssimo é onde ficava a arca, e a arca sempre simbolizava ou representava a presença de Deus. E ali havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E a Bíblia fala que quando Jesus expirou, quando ele rendeu o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, porque o homem podia colocar a sua mão. Mas não, foi de alto, foi de cima para baixo. Então abriu-se um novo e vivo caminho, onde você pode estabelecer um contato com Deus, onde você pode falar com Deus de face a face, e Ele vai ouvir as tuas lamúrias, as tuas exclamações, você pode clamar a Deus e Ele vai responder. Ele vai falar com você, porque Ele tem prazer em te ouvir. Deus tem prazer em te ouvir. Você já falou com Ele hoje? Você ama Deus? Ama mesmo? Quanto tempo você passa com Ele por dia? Quantas vezes você fala com Ele por dia? Se você ama alguém, você quer estar do lado dela, não quer? Você está do lado de Jesus? Ou Jesus é só um carona para você? O Isaac estava falando agora há pouco aqui sobre, falando das ofertas, não por necessidade, e tem pessoas que têm Jesus como mecânico, só vai procurar quando o carro quebra. Quando o teu carro está bom, você vai no mecânico? Vai nada. Só depois quase cai a roda, aí você vai. Aí você vai lá porque está com problema. Não que você tem que estar com problema para me pôr Jesus, como o Isaac falou agora há pouco, não é isso? Mas tem pessoas que é assim com Deus. Só vai procurar Deus quando a coisa pega. E Jesus tem prazer que nós estejamos com Ele e Ele conosco. E quando esse prazer, essa permuta, esse vai e vem, essas duas mãos acontece, aí Deus começa a se revelar para nós. Aí Deus começa a nos mostrar coisas que de outra maneira não poderia mostrar. Deus só vai poder mostrar alguma coisa para você se você tiver intimidade com Ele. Você conta os teus problemas para qualquer pessoa que você acha na rua? Não, você vai achar uma pessoa que você confia para falar. Você confia em Deus? Fala para Ele. E Deus confia em você, Ele quer te ouvir. Deus quer ouvir as suas lamentações, quer ouvir a expressão de alegria, de amor, de satisfação, e falar: Senhor, graças a Deus, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me abençoou, muito obrigado por isso e mais aquilo, ou Senhor, está difícil. Ele quer ter esse relacionamento com você. E quando quando o véu do templo foi rasgado, então esse caminho foi aberto. Não precisa mais, de repente, você chegar e vir aqui, o pastor é um facilitador. O padre, a entidade religiosa é um facilitador. Agora, quem vai realizar a obra é Deus. Tudo isso acontecendo, Ele vem de alto a baixo. Imagina só, rasgou-se, abriu, e aí você pode chegar diretamente. Qual que é uma figura importante aí? Nosso estado aqui. É difícil chegar a falar com o prefeito aí? Só de qualquer momento lá para falar com o prefeito, abrir a porta, entrar lá e falar com ele? É difícil. Para falar lá com o teu comandante lá, é fácil falar? Não é o que você quer, de repente quando te chama. E com Deus é diferente. Você tem liberdade de chegar a hora que você quer, no momento que você quer, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Porque Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer que você se realize.
Ele quer que o seu gozo seja completo. Ele quer que a sua alegria transborde, transcenda. E você saiba que Ele vai estar sempre com você. Tanto que Ele disse: estarei com você todos os dias, até a consumação do século. E Ele continua conosco. Ele continua conosco. Quando o tempo foi aberto, abriu um novo vivo caminho. Só que não parou por aí. Jesus, quando Ele foi para a cruz na sexta-feira, na sua morte, Ele chegou, rendeu o seu espírito. O Jesus, o homem, te foi tirado da cruz, mas o Cristo, Ele foi às partes mais baixas do inferno e tomou a chave do inferno e da morte do diabo. Ele saiu, foi lá. Eu fico imaginando, irmãos, que quando Jesus estava morrendo, o diabo estava fazendo festa. Opa, matamos o Filho de Deus, agora está tudo bem. Imagine vocês agora, um túnel escuro, e de repente uma luz brilha lá longe, e essa luz vem aumentando. Vem aumentando, e de repente chega até a entidade maior e toma-lhe a chave da morte e do inferno. Foi isso que aconteceu por você. Foi por você que Deus fez isso. Quem que mora em casa aqui? Levante a mão. Se você deixar uma tábua lá no seu quintal, por algum tempo, depois passou um tempo, você levanta ela assim, um dia de sol assim, tem uns bichinhos, tem? O que acontece quando aquele bichinho começa a correr para procurar escuridão? É assim com os demônios e a hoste das trevas, não suporta a luz que há em você. Eles têm que bater em retirada, porque a luz de Jesus, ela veio. Então, o diabo fazendo festa com os seus demônios, de repente Jesus entra e fala assim: ó, Satanás, você não venceu não, eu venci, eu ressuscitei. Então me dá a chave agora da morte e a chave do inferno, a chave da doença, a chave da depressão, a chave da miséria. Não importa qual seja a sua necessidade, Jesus já pagou o preço para que você fosse mais do que vencedor. Por isso que Paulo disse: olha, eu já fui crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo hoje, não vivo mais em mim, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então que você seja assim também, viva pela fé no Filho de Deus, que Ele vai estabelecer um novo e vivo caminho, para que você possa andar, e saber que Ele vai estar com você todos os momentos. Mas Jesus não parou por aí, Ele venceu, derramou seu sangue. Mas Ele falou para os seus discípulos assim: olha, fica tranquilo, vai lá para Jerusalém. Fique lá até que do alto você seja revestido de poder. O sangue foi isso tudo que eu falei para vocês agora. Agora tem a água. E a água é o símbolo do Espírito Santo. Como óleo, como vento. A água também. A água, ela é um símbolo do Espírito Santo. Tanto que Jesus estava subiu a festa que tinha em Jerusalém. E de repente ele subiu num palanque e disse assim: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. E a água que eu lhe der fará de você rios de água vivas. E esta água, que é o símbolo do Espírito Santo, Jesus foi, mas o Espírito Santo veio. Uma coisa interessante aqui: sempre teve dois no céu e um na terra, a não ser quando eles estavam reunidos e decidiram que Jesus viria para pagar o preço por você. Jesus disse assim: ó, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então ficou o Espírito Santo e Deus no céu, e Jesus veio pagar o preço. Pagou-se o preço, tanto que Jesus foi batizado, veio o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e se revelou para João Batista que ele era o Filho de Deus. E aí, irmãos, imagine só agora, Jesus disse assim: olha, se eu não for, o Consolador não virá.
Mas o Espírito Santo vai vir e vai falar do que é meu, daquilo que eu sou, daquilo que eu vivi com vocês, daquilo que eu caminhei com vocês. Então ele vai falar do que é meu. Aleluia! Irmão, se o Espírito Santo vai falar do que é de Jesus, então o Espírito Santo também é Deus. E esta água, que quando saiu sangue e água, o sangue nos limpa, nos purifica, nos prepara para a vida eterna. E o Espírito Santo vem para nos solidificar, para nos dar força para vencer toda e qualquer intempérie dessa vida. Esta é a ação de Deus para nós. Deus não quer apenas que você só usufrua, Ele quer que você permaneça recebendo aquilo que Ele tem de melhor para você. E tudo isso, nada mais porque Ele ama você e quer o melhor para a sua vida. Ele fez isso, tudo isso por amor. Se você for ver a água é importante para nós? Alguém vive sem tomar água? Você já imaginou quando acaba a água em casa? E daí? Até para lavar louça, para fazer, nem para fazer comida dá. E se os rios secarem? Não tem mais rio. Não tem peixe. Tem pessoas que morrem de fome. E o agricultor que planta e espera vir a chuva para que ele possa colher a sua lavoura? Não vai ter. Então a água é importante. Mas o mais importante para nós é saber que essa água, ela jorra dentro de nós, pelo Espírito Santo. Porque Ele é um símbolo e Ele quer estar conosco. Sangue e água. Daqui a pouco nós vamos estar orando aqui, você vai receber aquele óleo, que você vai levar para ungir, mas você vai usufruir já aqui na frente, aqui já, uma porção daquilo que você vai levar para a sua casa. E Deus vai concretizar a obra que Ele fez na sua vida. E o resultado do sangue e água, qual que é? Primeiramente, é a vida eterna pela crucificação de Jesus lá no Calvário. Esse é o resultado. Vida abundante porque Ele pagou o preço. Você não precisa pagar nada, tudo está pago. Vida cheia do Espírito Santo e comunhão plena. Lembra de uma coisa, se você tem comunhão com Deus, Deus vai falar com você qualquer hora. E você pode falar com Deus a qualquer hora também. Não importa onde você esteja. Lembra de Jonas? Não importa, mesmo no ventre do peixe. Você vai clamar e Ele vai te responder. Se você está de repente faltando saúde, Ele é o Jeová Rafa, Ele vai agir na sua vida. Vida cheia de saúde, cheia de fé, conquista e muitas vitórias. É isso que Deus quer para você. Deus quer que você seja vitorioso em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas. E Ele quer fazer isso hoje. Se você não tem vivido, não tem usufruído dessas vitórias, saiba de uma coisa: Ele já pagou o preço. Toma posse. Toma posse. Nós estamos nesse período aí de jejum e cada um faz seu jejum. E o jejum muitas vezes não é para nós, é para que nós mortificamos a carne e nos aproximamos de Deus. E tem coisas, irmãos, que Deus não pode mostrar nada para nós se nós não tivermos em jejum e oração. Não tem como. Se você quer subir, como fala o pastor, no degrau de cima, quer subir o patamar, se você não fizer a tua parte, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar e jejuar e fazer a tua parte, Deus não vai se revelar a você como Ele deseja. Mas se você quiser usufruir, que Deus estabeleça, tenha com você um tete a tete, que Deus te oriente nos mínimos detalhes que você possa estar vivendo, faça isso e Ele vai fazer de maneira diligente com você. Deus é poderoso. Mas a primeira coisa que Ele quer fazer com você é salvar você, é tirar você do fundo do poço e trazer você para um lugar de destaque, para a rocha que é Jesus. Fique em pé na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui nesta noite. E Ele conhece a sua vida.
Ele conhece o teu sentar, conhece o teu levantar. Ele sabe o que você fez hoje. Desde que você levantou, quem sabe só reclamou. Quem sabe você está falando assim, mas nem sei por que eu estou aqui na igreja. Você está aqui porque Jesus te trouxe. Se eu estou aqui hoje é porque Jesus me trouxe. E Ele tem algo para fazer na minha vida e na sua vida hoje ainda. Deus quer fazer um milagre na sua vida hoje ainda. Deus quer te completar ainda hoje. Deus quer completar algo na sua vida ainda hoje, agora. Ele quer agir na sua vida. Ele quer que você tenha alegria plena. Ele quer que você sinta alegria e realização. Eu quero convidar você para vir para frente agora. Você que quer usufruir um pouco mais de Deus. Aqui na frente depois vamos encerrar e você vai receber o óleo, vai receber a unção e Deus vai abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui para frente agora, todos vocês. Venha todos. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. Glória a Deus. Já foi pago o preço. Tudo que você tinha que pagar já foi pago. Então venha usufruir. Tudo que você queria, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito seu. Toma posse hoje, toma posse agora, porque Ele quer agir, Ele quer responder a sua oração, Ele quer responder o anseio da sua alma. Ele ama você e quer o melhor para a sua vida. Sheba